Não há como negar que a descoberta da fissão nuclear foi tão revolucionária quanto quando os humanos descobriram o fogo. Um clarão corta o horizonte e, por um instante, o mundo parece parar. A explosão nuclear não é apenas fogo e destruição. É a liberação do próprio coração do átomo. Energia pura, condensada desde o nascimento do universo. Mas o que realmente acontece no instante em que ela desperta? O que o olho humano jamais conseguiria compreender? Hoje você vai descobrir a verdadeira escala. Não dos números, mas do impacto que redefine a própria noção de poder. O som de um trovão distante, um vento quente atravessa o deserto e a história da humanidade muda para sempre. Essa é a história da destruição máxima. Bem-vindo. Em 1945, o deserto do Novo México testemunhou algo que o planeta jamais havia visto. O Projeto Manhattan. Homens em silêncio, observando o nascer de um novo sol artificial. Quando a bomba Trinity explodiu, o chão tremeu, o ar ferveu e o tempo pareceu parar. Em menos de um segundo, uma energia equivalente a 20 mil toneladas de TNT foi liberada. O cogumelo atômico subiu, como se tocasse o céu. E naquele momento, a humanidade entendeu que havia aberto a porta do inferno. Robert Oppenheimer sussurrou: "Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos." O silêncio depois da explosão era mais aterrorizante do que o som, porque todos sabiam, nada seria igual. A mente humana não foi feita para compreender essa escala. Imagine uma cidade inteira evaporando em menos de um segundo, temperaturas próximas à do Sol, edifícios derretendo como cera, o ar se tornando uma muralha invisível de energia. Cada átomo em fúria, buscando equilíbrio. Uma bola de fogo de 300 metros em frações de instante. E em torno dela, uma onda de choque capaz de esmagar tudo em quilômetros. O som? Um trovão multiplicado 1000 vezes. A luz? Forte o bastante para cegar a quilômetros de distância. A bomba não apenas destrói, ela reescreve a realidade ao seu redor. E o mundo aprende o que é poder absoluto. 6 de agosto de 1945. O céu estava limpo, azul, tranquilo. Mas às 8h15 da manhã, a cidade de Hiroshima se tornou o epicentro do apocalipse. A bomba Little Boy explodiu a 600 metros de altura. Em milissegundos, 70 mil pessoas foram vaporizadas. Sombras humanas ficaram marcadas nos muros. O chão ardia, os rios ferviam. O silêncio depois do clarão era indescritível. Era o nascimento de uma nova era. Uma era em que o homem podia destruir o mundo com um único gesto. E o mais assustador, ele sabia que poderia fazer de novo. Anos depois, o poder nuclear cresceu em proporções inimagináveis, de quilotons para megatons. A bomba Tsar, testada pela União Soviética em 1961, foi o som mais alto que o planeta já ouviu. 50 milhões de toneladas de TNT, em uma única explosão. A nuvem ultrapassou a estratosfera. As janelas quebraram a mais de 900 quilômetros de distância. O mundo inteiro sentiu o impacto. E se fosse usada em uma cidade? Nada restaria. Nem mesmo a poeira teria tempo de cair. A terra tremeria. E o silêncio voltaria, pesado, absoluto. Mas nem tudo na bomba é visível. A radiação, silenciosa, invisível, é a parte mais cruel. Ela mata lentamente, em silêncio, por décadas. O vento leva partículas que brilham no escuro. O solo se torna veneno. O corpo humano, uma bomba biológica. Crianças nascem doentes.
Gerações sofrem. E tudo isso de algo menor que uma bola de basquete. A beleza fria da física se mistura ao horror da humanidade, porque o átomo, quando liberto, não perdoa. Ele apenas consome. Agora imagine comparar isso ao próprio universo. A explosão nuclear é uma fagulha, um grão de areia diante da energia de uma estrela. O Sol libera o equivalente a milhões de bombas Tsar a cada segundo. Mas diferente da bomba, ele dá vida. O mesmo princípio físico, dois destinos opostos, o poder de criar e o poder de destruir. E ambos nascem da mesma equação. O ser humano brinca com forças cósmicas sem compreender totalmente o preço. E talvez um dia a conta chegue. Existem hoje mais de 12 mil ogivas nucleares no mundo. Basta uma fração delas para apagar a civilização. Um erro, um comando errado, um impulso humano, e o céu se acende em 1000 sóis. Cidades desaparecem, o planeta mergulha no inverno nuclear. Sem luz, sem comida, sem retorno. O poder que criamos para nos proteger se tornaria nosso fim. E a pergunta permanece: até onde vai a arrogância humana diante do próprio abismo? Se o mundo fosse destruído amanhã, o som final seria o silêncio. As nuvens radioativas cobririam o céu, e a terra, antes azul, ficaria cinza. Nada restaria, apenas ecos. E talvez, em outro canto do universo, alguém observasse o clarão e perguntasse: que civilização era aquela? Uma civilização que dominou o fogo das estrelas, mas esqueceu de dominar o próprio coração. A destruição não viria do espaço, mas de dentro. Desde então, as armas nucleares tornaram-se menores, sendo mais uma ameaça dissuasória do que uma arma real de uso. Mas, ultimamente, algumas tensões nucleares têm ressurgido. O relógio do juízo final está atualmente em 90 segundos para meia-noite, a posição mais próxima do fim desde sua criação. Então, o que aconteceria se Estados Unidos e Rússia, as maiores potências nucleares, se enfrentassem? A Rússia possui o míssil RS-28 Sarmat, apelidado de Satan II, capaz de carregar 15 ogivas leves ou várias ogivas independentes, MIRVs, cada uma podendo atingir alvos diferentes. Os Estados Unidos, por sua vez, tem o LGM-35 Sentinel, substituindo o antigo Minuteman III. Ele pode carregar múltiplas ogivas, incluindo a da W-87 de 475 quilotons. Essas capacidades significam que, numa guerra nuclear total, a sobrevivência dependeria do local e da rapidez em encontrar abrigo. Como os veículos hipersônicos são quase impossíveis de interceptar, a destruição seria catastrófica para ambos os lados. E não importaria quem começasse. Em uma guerra nuclear não há vencedores. Mesmo assim, nenhuma bomba humana se compara ao que a Terra já suportou. A erupção do vulcão Krakatoa em 1883 liberou energia equivalente a 200 megatons de TNT, 4 vezes a Tsar Bomba. A explosão escureceu os céus, lançou cinzas a 80 quilômetros de altura e reduziu a temperatura global em 0,5 graus Celsius por um ano inteiro. E nada feito pelo homem se aproxima do impacto do asteroide Chicxulub, que atingiu o México há 66 milhões de anos. Ele tinha entre 10 e 15 quilômetros de diâmetro, viajava a 72 mil quilômetros por hora e criou uma cratera de 150 quilômetros. A energia liberada foi de 72 milhões de megatons, o equivalente a 2 milhões de tsar-bombas. Mesmo assim, a Terra sobreviveu e continua cheia de vida.
E quanto à Lua? Ela tem um quarto do tamanho da Terra. E mesmo se lançássemos todas as armas nucleares existentes, seria como jogar pedrinhas nela. Portanto, esqueça a ideia de explodir a Terra ou a Lua com bombas nucleares. Os cientistas dizem, temos controle, mas o controle é apenas uma ilusão temporária. A cada nova arma criada, a linha entre segurança e extinção se torna mais fina. É como segurar um relâmpago nas mãos. Por quanto tempo o ser humano resistirá à tentação de usá-lo novamente? A história mostra que o impossível acontece e o destino sempre cobra seu preço. O botão vermelho continua ali e um dia alguém pode apertar. O poder nuclear é a prova da dualidade humana, a genialidade que cria e a loucura que destrói. Da poeira das estrelas nascemos, e com a energia das estrelas podemos desaparecer. A bomba é o espelho que reflete o que somos, criadores e destruidores. Mas ainda há esperança. Enquanto houver escolha, há caminho. A verdadeira escala da bomba nuclear não está apenas na sua energia, mas no impacto que ela causa dentro de nós. O futuro depende de qual luz decidirmos acender. E talvez dessa vez a humanidade escolha viver.